Fala galera do canal Monitoria Avançada, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal e a aula de hoje vai ser sobre Aristóteles e a felicidade. Bom galera, antes de mais nada é bom saber que Aristóteles é um filósofo muito complexo, certo? Tem uns pensamentos muito complexos aí de se entender, portanto, eu peço a vocês até que não usem os nossos sentidos para poder entender algo que foi do passado. Então tem que tentar pensar da mesma forma que os caras pensavam. Então se esforce ao máximo tentar se imaginar você naquela época, para você poder entender o pensamento, beleza? Bom, o primeiro assunto que eu quero explicar para vocês aqui antes de mais nada é o empirismo. O que é o empirismo? Todo conhecimento passa pelos sentidos e pela experiência. O que ele quis dizer com isso? Foi dito por Aristóteles, por sinal. Ele quis dizer que não dá para você ter conhecimento sem ter experiência e sentido. Ou seja, vou dar um exemplo bem simples aqui para você. Você quer aprender a dirigir, você não sabe dirigir, você quer aprender a dirigir, porém seu pai não te empresta o carro, então o que você faz? Você só fica vendo vídeo pelo YouTube. Você não vai adquirir sentido e nem experiência. Você vai ter uma noção mais ou menos de como fazer quando você pegar o carro pela primeira vez. Porém, somente quando você pegar no carro para poder dirigir, você vai adquirir o sentido de o que é o acelerador, o que é o freio, a embreagem e consecutivamente vai adquirir a experiência, porque a experiência só adquire quando você realiza tal coisa que você quer aprender. Certo? É esse pensamento aí que Aristóteles quis dizer pra gente, beleza? Aí, juntando sentido e experiência, você se tem o conhecimento em geral, beleza? Bom, partindo aqui para a política aristotélica, o que ele quis dizer na política? Para exercer atividade política é necessário ser uma pessoa bem instruída. O que é ser uma pessoa bem instruída, pessoal? Bom, lembrando que esse pensamento é de Aristóteles, beleza? Não tente confundir coisas do mundo atual com o mundo lá de um cara que nasceu não sei quantos anos antes de Cristo, beleza? Voltando ao assunto, o que é uma pessoa bem instruída para Aristóteles? É que sabe diferenciar o bem do mal, o certo do errado, o justo do injusto, né? Então isso acaba sendo todas as nossas ações, né? Nossos pensamentos para ser uma pessoa bem instruída. É necessário saber diferenciar o bem do mal, o certo do incorreto, o justo do injusto. Todas essas ações de como nos comportar vão ter como foco a causa final, que no caso é a nossa eudaimonia, traduzindo a felicidade, beleza? Próximo slide aqui. Vamos partir para a parte da ética. Bom, o que é a ética aristotélica, né? Ainda em eudaimonia, né? Bom, e Aristóteles dizia simplesmente que não dá para você ter sua eudaimonia, não dá para você ter sua felicidade sem ser uma pessoa virtuosa, sem ter virtude, né? Porque as virtudes são as qualidades do caráter, né? Bom, vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu chego sem meu amigo tá esperando e dou um soco na cara dele. Eu tô sendo uma pessoa bem virtuosa? Meu caráter tá tendo qualidade? Obviamente não, né? Então, para você ser uma pessoa virtuosa, para você ter sua eudaimonia, é necessário você pensar em tudo que você vai fazer, né? No caso, pensar em seus bens, porque se você for uma pessoa bem virtuosa, se você tiver virtudes, você vai conseguir o seu bem e, consecutivamente, vai conseguir o seu bem maior, que por sinal é a sua eudaimonia, que no caso é a felicidade. Beleza? Qual que era a virtude mais importante para Aristóteles? É a frônesis. A frônesis, traduzindo prudência, é a virtude que capacita a agir de forma correta, né? Também pode ser entendida também como a sabedoria de agir bem em cada situação particular. Próximo slide, ainda em ética, vamos ver o meio termo. O que é o meio termo? Não se pode fazer algo de mais e nem de menos. Exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Você não pode ser bom demais e nem ruim demais. Para Aristóteles era necessário ter o meio termo, né? Não posso nem fazer algo de mais e nem algo de menos. Para ter uma vida digna, justa, é necessário ter o meio termo, né? E não dá para você saber diferenciar o que é o meio termo sem conhecer a frônesis. Porque, novamente, repetindo, a frônesis é a virtude que capacita a agir de forma correta. Então, não posso ter lá o meio termo, eu saber certinho fazer algo de mais e nem de menos para ter uma vida boa, uma vida digna, uma vida justa, sem conhecer a frônesis. Ou seja, o meio termo é uma consequência do aprendizado, do conhecimento da frônesis. Bom, e é importante lembrar também que para Aristóteles o homem não nasce bom, mas torna-se bom a partir da prática da virtude, né, das qualidades do caráter. E o que ele quis dizer com isso? Que uma pessoa não nasce sendo boa. A pessoa é boa somente se ela for praticando a virtude. Aos poucos ela vai adquirindo conhecimento. Ela não nasce com conhecimento pleno. Ou seja, resumindo, a pessoa não nasce boa. Ela conquista isso, né? Praticando a virtude, mas isso é com o tempo, beleza? Bom, partindo aqui para a metafísica de Aristóteles. O que ele vai dizer com a metafísica dele? Ele dizia que a essência das coisas, né, pode ser encontrada no próprio objeto. Ou seja, vamos supor, vamos usar aqui o exemplo, né? Porque Aristóteles ele voltava-se para a natureza, né? Então vou usar o exemplo da árvore, né? Que muitas das vezes era empregado aí. Eu tenho a árvore.
Como, diferentemente de Platão, ele dizia que tem um mundo inteligível e um mundo sensível, e para mim encontrar a essência desse tal objeto era necessário eu ir para o mundo inteligível. Ou seja, ela só era encontrada no mundo inteligível. Isso para Platão. Já para Aristóteles, ele dizia que a essência poderia ser encontrada no próprio objeto, né? Ou seja, no mundo sensível. Então, consecutivamente, ele vai criticar o dualismo platônico de que existe o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo das ideias e o mundo sensível, outros conhecem aí também, e afirma que pode se encontrar conhecimentos no mundo sensível. Isso vai se chamar de física. Beleza? E ele prova então que não é necessário ir para um mundo superior em busca da essência das coisas, pois a própria essência das coisas é a quantidade de movimentos que ela possui. Daí, mais à frente, eu vou explicar para vocês. Metafísica de Aristóteles. Ele se baseava na indução, beleza? O que é indução? Objetos particulares, vou dar o exemplo novamente aqui, como Aristóteles era voltado à natureza, vou dar o exemplo de uma árvore. Coloque dezenas de árvores. Então, os objetos particulares são árvore. Observo todas elas e vejo qual a característica em comum entre todas as árvores. Faço uma abstração e dessa abstração eu chego então na ideia, beleza? Essa aí que é a indução. E, novamente, ele diz que a essência das coisas podem ser encontradas nelas mesmas. Ele provou, né, com esse pequeno esquema aí que eu expliquei para vocês, que a essência das coisas podem ser encontradas nelas mesmas. Bom, ainda na metafísica de Aristóteles, o que ele vai explicar? Agora essa parte aqui vai ser bem interessante. Como Aristóteles disse que a essência das coisas poderia ser encontradas nelas mesmas, então aí como que isso vai ocorrer? Daí ele veio com essa explicação aqui. Todo objeto possui uma matéria, certo? Vou já dar um exemplo aqui de cara para vocês, uma árvore, né? Por isso que eu coloquei aqui, tá entrando em época de Natal aqui, né? Geralmente essa matéria é do quarto bimestre, então eu já coloquei aqui esses pinheiros aqui para já ir entrando no clima. Mas enfim, então todo objeto possui uma matéria. No caso, o objeto aqui, árvore. Qual que é a matéria da árvore? Matéria principal, a madeira. Certo que possui folhas, mas é a madeira. E toda essa madeira vai assumir em uma forma. Qual forma que ela está? Forma de árvore. E todo objeto, consecutivamente, tem uma potência. O que é a potência? Capacidade que algo tem de se transformar em outra coisa, né? De se atualizar. Como assim? Não estou entendendo. A madeira, lá da árvore lá, ela tem a capacidade de se transformar em o quê? Em um brinquedo de madeira, em uma vassoura, né? Um cabo de vassoura, um lápis. Tudo isso sem perder a substância. O que é a substância? Madeira. Se eu transformei lá, eu vou pegar a madeira da árvore, vou transformar em um brinquedo de madeira. Ela vai deixar de ser madeira? Não, obviamente não. Ela vai continuar sendo madeira, né? Então ela teve a possibilidade de se transformar em algo diferente. Madeira lá da árvore se transformou numa porta de madeira, né? Num brinquedo de madeira. Então ela esteve se atualizando. Isso sem perder sua substância. No caso, ela não vai deixar de ser madeira porque ela virou um brinquedo ou uma cadeira de madeira, né? Vai tudo continuar sendo madeira. Bom, e o último, né? O último caso aqui é o acidente. Vocês estão vendo aqui que uma árvore é maior do que a outra. Porém, vai deixar de ser árvore? Não. Tudo aqui, uma sendo maior, outra sendo menor, 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 não vai deixar de ser árvore. Tudo vai ser árvore. Então, por mais que as características sejam diferentes em questão ao tamanho, tudo vai ser árvore. Beleza? Não vai deixar de ser árvore porque uma é maior do que a outra ou outra é menor do que a outra, né? E bom, e como que causa isso? Aí vem assim a teoria das causas, né? O que causa isso? Primeiramente temos a causa material, que é daquilo que a coisa é feita. Ainda prosseguindo no exemplo da árvore. Eu tenho uma árvore de madeira. Ela vai poder se transformar numa borracha? Não, obviamente não. Por quê? Porque a causa material não vai deixar. Então a causa material é daquilo que a coisa é feita e não pode ser alterada. Vou dar um exemplo aqui do ferro, né? Porque fica até melhor para vocês entenderem a causa final que logo logo vai ser explicada, beleza? Então a causa material é do que a coisa é feita, né? No caso, ferro, dando exemplo aqui, ferro. Causa eficiente, a segunda causa, o que dá origem à coisa feita. Vamos supor, o ferro. O ferro é feito por quem? Pelo ferreiro. Isso aqui é questão de lógica, beleza, galera? Então a causa eficiente vai ser que vai impulsionar a potência do objeto a se transformar em uma determinada coisa, certo? A se atualizar para uma nova forma. Já que essa nova forma vai ser explicada pela causa formal. E a causa formal é a forma que o objeto possui depois da potência, né? Que é a probabilidade, a possibilidade dele se transformar em uma outra coisa. No caso aqui, o ferro. Ele pode se transformar em uma faca. Então o ferro se transformou em um outro objeto, ele se atualizou, se transformando em uma faca. Melhor de entendimento, né? Então a causa formal é a forma que tem o objeto, né? Entendendo melhor a causa final, que é o objetivo. Essa é uma das mais importantes, beleza? O objetivo para qual a coisa foi feita. A faca é feita para quê? A faca é feita com o objetivo de cortar, beleza? Não tem outro objetivo depois que ela foi transformada em faca. Vai ter outro objetivo a não ser de cortar? Não, obviamente não. Só vai ter o objetivo de cortar. Essa é a causa final. Que Aristóteles era muito
rígido nessas coisas. Se ele começou, ele quer que tenha um fim, né? Eu comecei uma teoria, eu quero chegar no fim dessa teoria. Não quero ficar, causa formal, causa não sei das quantas, sem terminar, né? Então é necessário ter a causa final para poder encerrar aí e terminar essa teoria, né? A finalidade. Cortar, acabou. Explicando bem naquela época aí, né? E criticando muito o dualismo platônico. Temos também aqui o primeiro motor imóvel. No caso, o que é o primeiro motor imóvel? É a forma que o objeto tem antes e depois de ser transformado, né? No caso, antes, é uma árvore. A árvore possui madeira. É a forma dela. Acabou. Ele está imóvel, imutável. E depois? Depois que se transformou em uma faca, ela só vai ter a finalidade de cortar. Não vai ter finalidade nenhuma a não ser cortar, né? Então, o primeiro motor imóvel é o ser imutável que deu origem a tudo, né? O que se baseia para poder fazer a primeira causa lá e também, consecutivamente, a última, né? Porque vai ser imutável, que não vai ter alteração nenhuma, né? Se eu tenho o ferro, sem alteração nenhuma, ele vai continuar sendo ferro, né? E lá no final, eu tenho a faca. Se eu tenho uma faca, ela só vai ter um intuito de cortar, né? Não vai ter outra coisa a mais a você cortar, beleza? Bom, temos aqui umas questões, beleza? E as respostas vão estar na descrição do vídeo. Porém, eu aconselho vocês, galera, tentem se esforçar o máximo possível. Mesmo as respostas estando na descrição, só olhe mesmo quando você tiver certeza, para ver se você está entendendo a matéria. Porque se você for fazer a prova e você olhar as respostas aqui agora, na hora da prova não vai ajudar em nada, beleza? Porque você tem que entender para você fazer, não adianta só você ver a resposta, beleza? Se esforcem o máximo possível para ver se vocês estão entendendo a matéria. Qualquer dúvida, comente aqui na descrição que eu vou estar ajudando, dialogando o mais rápido possível, beleza? Bom, a questão 1. O que significa dizer que a filosofia aristotélica é teológica? Daí temos essas opções aí. Vocês pausem o vídeo aí e tentem entender, beleza? Questão 2. Como podemos interpretar a seguinte citação de Aristóteles? O bem é aquilo que a que todas as coisas tendem. Daí temos aí as opções. Questão 3. Aristóteles, ao observar que não existe um consenso a respeito do conceito de felicidade, identifica 3 modos de vida. Cada modo de vida tem uma percepção distinta a respeito do que é felicidade. Quais são eles? Daí você vai ver aí e as respostas vão estar na descrição do vídeo, beleza? Bom, essa aula de hoje foi bem básica, bem rápida e bem simples, beleza? Para vocês entenderem aí, se você tiver prova amanhã, eu espero que ajude. Deixe seu like, né, que dá um trabalhinho para poder fazer e se inscreva no canal aí para mais novidades, beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.